criança você gostava de TV? Eu amava. Como uma criança da década de 90, TV era o meu maior passatempo. Eu me lembro até hoje quando meu pai chegou em casa com a nossa primeira televisão. Eu amava assistir o programa da Xuxa, o programa da Eliana. Inclusive, eu era louca para ter um melocotão. Mas você se lembra do que você assistia? Existem crianças à sua volta hoje em dia e você sabe o que essas crianças assistem? Mesmo que seja na tela de um celular, na tela de um computador ou na tela da TV. Na década de 70, nos Estados Unidos, algumas crianças assistiram um programa em comum. Mas o que será que eles assistiam de verdade? Eu estava em um fórum qualquer da internet chamado Net Nostalgia Fórum, televisão, TV local. Quando eu encontrei uma publicação de um tal de S. Skyshale Zero. O assunto da publicação dizia Kendall Cove, show infantil local? E logo abaixo estava escrito: alguém se lembra desse programa infantil? Se chamava Kendall Cove. Em português é a Enseada da Vela. E eu devia ter 6 ou 7 anos. E eu nunca encontrei qualquer referência sobre ele. Eu acho que foi exibido em uma estação local por volta de 71 ou 72. Eu vivia em Nova York naquele tempo. Eu não me lembro qual estação, mas eu me lembro que passava num horário estranho, tipo 4 horas da tarde. Abaixo tinha uma resposta de um tal Mike Painter 65. E a resposta dele era a seguinte: parece muito familiar para mim. Eu cresci fora de Ashland e tinha 9 anos de idade em 72. Kendall Cove. Era sobre pirata. Lembro de uma marionete de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menininha. O Skyshale 033 respondeu: sim! Super entusiasmado. Ok, eu não sou louco. Lembro-me do pirata Percy. Eu meio que sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos. Negócio de baixo orçamento, sabe? Sua cabeça parecia de uma boneca de porcelana antiga. Parecia uma antiguidade que não pertencia bem naquele corpo. Eu não me lembro qual estação que passava, embora eu não acho que foi na WTSF. Um tal de Jerry, em 2005, entra nesse fórum e no meio dessa conversa dizendo: desculpe ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente que programa que você quer dizer. Acho que Kendall Cove foi ao ar por apenas alguns meses em 71. Não, 72. Eu tinha 12 anos e eu assisti algumas vezes com meu irmão. Era no canal 58, mas sei lá de que estação que era. Minha mãe me deixava mudar para ele após o noticiário. Deixe-me ver do que mais eu me lembro. Se passava na Enseada da Vela, que se chama Kendall Cove em inglês, e era sobre uma menininha que se imaginava ser amiga dos piratas. O navio pirata era chamado de Ridículo, e o pirata Percy não era muito bom pirata, porque ele se assustava com muita facilidade. E havia música de um Calliope tocando constantemente. Não lembro o nome da menina. Janice ou Jade, alguma coisa assim. Acho que era Janice. O Skyshale respondeu esse Jaren. Obrigado, Jaren. Memórias me inundaram quando você mencionou o navio ridículo e o canal 58. Lembro-me da proa do navio. Era um rosto sorridente de madeira, com a mandíbula inferior submersa. Parecia que estava engolindo o mar e tinha aquela voz e risada terrível que lembrava aquele comediante Ed Wynn. Lembro-me particularmente quão chocante era quando eles mudaram o modelo da madeira, plástico do boneco, para a versão de espuma da cabeça falante. O Mike respondeu mais uma vez.
Haha, eu também me lembro agora. Você se lembra, Sky cheio, dessa parte? Você tem que ir pra dentro. O Sky cheio responde: Mike, uh, eu tive um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao pirata Percy, quando havia um lugar assustador que ele tinha que ir, como uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio em cada pausa da frase. Você tem que ir pra dentro. Com seus olhos tortos e aquela espuma vagabunda, e a linha de pesca que abria e fechava sua mandíbula. Parecia simplesmente tão barato e horrível. Vocês se lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode acima dos dentes altos e estreitos. Entra um tal de Kevin Hart nesse fórum e nesse loop de respostas dizendo: eu sinceramente pensei que o vilão fosse o Percy. Eu tinha cerca de 5 anos quando esse show foi pro ar. Combustível para pesadelos. Jerry responde de novo: aquele era o vilão, o boneco com o bigode. Esse era o ajudante do vilão, Horácio, o horrível. Ele tinha um monóculo também em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho, mas sim, o vilão era outro marionete, o Pega-Peles, um tal de Skin Taker. Eu não acredito que deixavam a gente assistir aquilo na época. O Kevin responde mais uma vez: Jesus, Jesus! O Pega-Pele, o Skin Taker. Que tipo de programa infantil estávamos assistindo? Eu realmente não conseguia olhar para a tela quando o Pega-Pele aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas cordas de marionete, apenas um esqueleto sujo vestindo uma cartola marrom e capa, e seus olhos de vidro que eram grandes demais para o seu crânio. Cristo Todo-Poderoso. Sky Cheio responde mais uma vez dizendo: não eram sua cartola e capa costuradas de forma meio doida? Era para ser supostamente a pele das crianças, não era? O Mike responde mais uma vez: sim, eu acho que sim. Lembro que sua boca não abria e fechava, seu queixo simplesmente se movia para frente e para trás. Lembro da menininha perguntando: por que sua boca se move desse jeito? E o Pega-Pele não olhou para a menininha, mas para a câmera e disse: para moer a sua pele. O Sky Cheio responde mais uma vez a essa conversa dizendo: estou aliviado que outras pessoas se lembram desse programa terrível. Eu costumava ter essa lembrança horrível, um pesadelo que eu tinha. Quando a música da abertura acabava, a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá. Mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um dos seus rostos, e eles ficavam apenas gritando, e os fantoches e marionetes se contorcendo em espasmos, e apenas gritando e gritando. A menina estava gemendo e chorando, como se estivesse passando por isso durante horas. Acordei muitas vezes desse pesadelo. Eu costumava molhar a cama quando eu o tinha. O Kevin então responde: eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso, eu me lembro que isso foi um episódio. O Sky Cheio responde: não é possível. Não havia história ou qualquer coisa, quero dizer, literalmente eles ficavam lá chorando, gritando e se contorcendo o programa todo. O Kevin então responde: talvez eu esteja fabricando a memória porque você contou tudo isso, mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que você descreveu. Eles só gritavam naquele episódio. O Jerry retorna pela uma última vez nesse fórum e diz: meu Deus, sim, a menininha, Janice, eu me lembro de vê-la tremer, e o pega-pele gritando através dos seus dentes rangendo, sua mandíbula adernando tão selvagemente que achei que ia se soltar dos fios. Eu desliguei a TV e foi a última vez que eu assisti. Corri para contar para o meu irmão e nós não tivemos coragem de ligar a televisão no programa de novo. Alguns dias depois, o Mike Painter retorna
para uma última postagem naquela publicação inicial do Sky Shale. Visitei hoje a minha mãe na casa de repouso em que ela vive. Perguntei a ela sobre quando eu era pequeno no início dos anos 70, quando eu tinha 8 ou 9 anos, e se ela lembrava de um programa de criança chamado Candle Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrasse daquilo, e eu perguntei a ela o porquê. Ela disse, porque eu costumava pensar como era estranho. Você dizia, mãe, eu vou assistir Candle Cove agora. Então você ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e chiado vazio e começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com o seu pequeno show sobre piratas. Essa creepypasta se chama Candle Cove. Se fosse real, seria um grande efeito Mandela que as crianças norte-americanas da década de 70 sofreram. Mas a nossa mente consegue criar peças e quando a gente é criança, tudo é exacerbado, tudo é maior do que de fato é. Cuidem muito bem do que as suas crianças assistem e consomem em todas as telas, não só na TV. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse áudio em qualquer uma das plataformas que vocês possam estar ouvindo e se inscrevam em todas as plataformas que esse áudio vai estar hospedado. Muito obrigado e até semana que vem!